A palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, e Paulo fala: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa palavra en, no grego, em mim, é a palavra en, né, min, en, que quer dizer uma preposição e traz um entendimento de alguém que habita dentro. Ou seja, Cristo vive dentro de mim. É o entendimento dessa palavra em mim. Então, olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu acredito que esse entendimento de hoje vai ser realmente uma das coisas mais importantes para que você possa ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã de paz, de serenidade, de descanso. Entender na profundidade que Cristo vive em mim. Porque olha o que ele fala: já não sou eu quem vive. Então Paulo está dizendo como se ele estivesse sendo possuído por algo, porque não é ele que está dominando a vida dele, não é ele que está conduzindo a vida dele. Ele diz: Cristo vive em mim. Você já parou para pensar nisso? Cristo vive em mim. Ele vive dentro de mim através, por intermédio do Espírito Santo. Então, Paulo, ele começou a sentir dentro dele, e você lembra de Paulo, ele era fariseu, doutor da lei, conhecia Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento. Mas quando ele viu Jesus em Atos 9, no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, ele agora vive algo diferente. Como Jó, que falava: antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Agora Paulo, ele faz essa declaração, entre outras que nós vamos ler aqui, tão profunda. Não sou eu que estou vivendo. Pô, mas como assim? Como assim? Um amigo meu estava me falando que tem uma formiga que ela mata o besouro e aí ela entra dentro do besouro e ela vive dentro dele. E ele até anda o besouro, mas não é ele que está andando, é ela. Ela está vivendo dentro dele. Eu acho que é algo mais ou menos assim. Já não sou eu que sou o besouro que estou vivendo, mas alguém vive em mim. Quando você vê o besouro andando, parece que é ele, mas não é a formiga. Então, Jesus está vivendo em nós. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo agora que você está no mundo, mas você morreu para a tua velha criatura. Há uma nova vida em você. Você nasceu de novo. E a tua vida está oculta com Cristo. Então imagina que Cristo está aqui. Você está oculto nele, em Deus. Novamente esse em é dentro de Deus. Então Paulo, ele sentia dentro de si não só mais uma filosofia, as ideias, a influência de Cristo, mas ele começou a sentir a própria pessoa de Cristo dentro dele. Gente, isso é maravilhoso. Isso é algo tremendo de se entender. Isso é revolucionário. Todo cristão tem isso, mas é como se você fosse uma pessoa pobre que tem 10 milhões de reais no banco, mas você não sabe. Isso é quando nós estamos inconscientes quanto à verdade de Cristo estar vivendo dentro de nós. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 15, 1 João 4, 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, eu habito em Deus. Já parou para pensar nisso? Que nós moramos, nós habitamos, nós vivemos dentro de Deus. Deus permanece nele, ou seja, Deus habita em nós e nós em Deus. E ainda, olha, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, você está entendendo isso? Não é maravilhoso isso? Deus permanece em nós e nós nele. Cristo em nós. É isso aqui, ó, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Então, durante muito tempo, o que eu entendi? Cristo por mim, Cristo ao meu lado, Cristo a minha retaguarda, a minha armadura, a minha cobertura, Cristo junto comigo. Agora, a grande revolução, a grande virada de chave é entender Cristo em mim. Isso é, eu acredito, a grande virada de chave no entendimento do teu relacionamento e da vida cristã e da vida de Cristo dentro de nós. Ele vence através de nós. Ele age através de nós. Ele está desenvolvendo o caráter dele dentro de nós. Ele se move dentro e através de nós. E Paulo ainda fala, meus filhos, pelos quais eu sinto dores de parto, até Cristo ser formado dentro de vós. Então perceba que Paulo diz que Cristo, ele está crescendo, ele está sendo gerado. Ah, mas por que isso? Então Jesus, ele entra em mim um bebê e ele vai crescendo? Não é isso, porque ele é espírito. É que ele vai trabalhando você de dentro para fora. E você vai crescendo, você vai crescendo. Isso é, como Paulo fala, até Cristo ser formado dentro de vós. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é: qual é o nosso nível de consciência com relação a essa verdade? Nas aflições, nos desafios, nas más notícias, más entre aspas, porque tudo está dentro de um plano perfeito, até as piores coisas. Será que eu tenho essa consciência que Cristo está em mim? Claro que não. Quantas vezes eu até penso, será que Deus sabe realmente? Porque Deus não pode estar sabendo do que eu estou enfrentando, porque olha o que eu estou vivendo. A gente pensa assim. Então, será que eu tenho consciência disso? Então, o que é importante? No teu dia a dia, não é como eu vou resolver tal situação, como eu vou participar daquela reunião, como eu vou conduzir tal trabalho, como eu vou fazer tal coisa. Não, é como Cristo vai fazer através de mim. Eu trago essa verdade, essa consciência, não é nem da presença dele ao nosso lado ou conosco, mas é Cristo em nós. É Cristo em nós. Então, como é que você vai vencer essa luta financeira? Como é que eu vou enfrentar esse gigante? Não, eu tenho que pensar assim, como que o Senhor através de mim vai vencer? Então, saiba disso. Traga isso para a mente, para o teu coração. Você não precisa sentir
nada sobrenatural para saber disso. Ah, Leandro, mas como é que você sabe disso? O simples fato de você amar alguém, o simples fato de você fazer bem para o próximo, o simples fato de você, às vezes, abençoar um estranho, ser generoso com alguém, o simples fato de você perdoar, não é você, você não teria, nem eu, capacidade de fazer isso. Isso é Ele dentro de você. Isso tem falado muito comigo nesses últimos dias. Então, saiba. Será que é importante o cara pobre saber que ele tem 10 bilhões no banco? Claro, porque senão ele vai continuar vivendo como um mendigo. Ah, mas se Cristo habita em mim, por que disso, por que daquilo? Sempre a nossa mente volta para um julgamento, mas nós não sabemos o que é certo para nós. Essa é a primeira coisa. Eu preciso ter essa consciência disso. Segunda coisa é, você não precisa fazer esforço para mudar. Você não precisa fazer esforço nem para querer deixar um comportamento errado para trás. Ele cria essa mudança dentro de você. É como se tem um médico cirurgião, ele abre o teu coração para tratar o seu coração. Agora o médico pegou e veio morar dentro do seu coração, e ele mesmo faz tudo lá dentro. Então Jesus cria, gera, promove a mudança, o perdão. Ah, eu posso bloquear isso? Sim, eu posso. Claro que eu posso. Nós vamos falar sobre isso. Mas se você se permitir fluir, se você permanecer, principalmente se você estudar e entender o que é o teu falso eu, o teu ego, que é o que mais te afasta dessa vida que eu estou ministrando de Cristo em nós, porque ele pode permanecer em mim, mas eu posso bloquear completamente esse transbordar, esse agir de Cristo. Então, você não precisa fazer esforço para mudar. Você já viu uma árvore fazendo aquele esforço para dar um fruto? Já viu uma videira sangrando para dar fruto? Não, é natural, porque vem da seiva. E Cristo vive em você, então Ele cria as mudanças. Você é cada vez mais Ele. Você é cada vez mais Ele. Conforme o tempo passa, você vai se tornando, através do permanecer nele, porque eu sou a videira, vós sois os ramos, se permanecerem, através do permanecer, que é estar, habitar, você vai se tornando cada vez mais Ele. Ele não fica mais te pedindo para mudar. Ninguém precisa ficar pregando para você, para com isso, para... Ele está gerando a mudança dentro de você. Por quê? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a tua vida com Deus, a tua vida cristã, não precisa mais de esforço, de luta, de busca, de guerra. Está tudo feito. Ele vive em você. Ele fez tudo, o sacrifício não é mais teu, é dele. Ah, o que eu preciso então? Eu preciso habitar. Eu preciso permanecer nele. Estar com ele. Jesus, antes de enviar os apóstolos para pregar, operar milagres, ele chamou os 12 para estar com ele. Porque o meu fazer precisa fluir do estar. O meu fazer precisa fluir primeiro de permanecer nele. E aí o fazer não é aquela dor, aquele esforço, aquela obra, porque é natural, é o frutificar. Há uma diferença entre obra e fruto. Entre resultado e fruto. Resultado é produzido, fruto se manifesta. Por isso que uma vida de comunhão com Ele é tão importante num relacionamento cristão, num relacionamento com Jesus. É muito importante a tua vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. E como que é essa vida de comunhão? Para cada pessoa é diferente. Sexta-feira eu estava falando com uma amiga, anteontem ela me falou, o meu devocional eu faço andando de patins ouvindo pregação velocidade 2, pregação na velocidade 2 no fone.
Já a minha maneira é andando, eu, Leandro, no condomínio onde eu moro, e ouvindo louvores, sentindo, olhando para a natureza e falando com Deus. É a minha maneira, todo dia. E várias vezes durante o dia, me conectando com Ele, sabendo que Ele está comigo. Você precisa encontrar a tua. Não adianta você querer agora sair andando como eu ou andando de patins. Existe a tua maneira. Então, o que é importante a gente entender? Quando alguém é curado através de você, quando Deus te usa para falar com alguém, quando você abençoa alguém, não é você, é Ele fazendo através de você. E isso é ruim para quem tem uma mente egóica, isso é ruim para o ego, que quer a glória, que precisa aumentar sempre o seu tamanho, precisa de aplauso, de validação, mas isso é excelente, porque na verdade você não está concorrendo com ninguém. Jesus habita em você e faz através de você, você tem consciência, tudo é Ele. Eu não fico querendo palma, nem gritando, yes, yes, eu consegui. É Ele está fazendo dentro de mim. Por quê? Voltando novamente, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Ele quer te usar. Por que você é a luz do mundo? Porque Ele habita em você e Ele é a luz. E isso... Então o que é ser a luz, o sal? É dar um sorriso para alguém. Às vezes no caixa. Ontem, sexta-feira, à noite eu fui comer um lanche. Aí na hora de ir embora eu fui pagar, a moça falou para mim com um sorriso, muito obrigado, tenha uma excelente noite. Isso é luz. Sorridente, simpática. Às vezes é você se permitir fazer o que Deus está te mandando fazer para ajudar alguém. Isso é ser luz. Terceiro, se Ele habita e vive em mim, Ele sabe de tudo que está acontecendo comigo, sim ou não? Por isso que antes que a palavra chegar à minha boca, Ele já conhece. Ele sabe de tudo. Ele está em tudo, Ele é tudo e Cristo é tudo em todos. E tudo está nele, vive nele. Sem Ele nada podemos fazer. Então Ele sabe de tudo que está acontecendo com você e Ele cuida de você. Como Ele pode não saber o que está passando com você se Ele vive dentro de você? Ah, mas por que disso, daquilo, por que não aconteceu? Aconteceu. Existem tempos, existem propósitos. Tudo tem um tempo e um modo. O modo do outro às vezes não vai ser o teu. O tempo do outro não é o teu. Então, a pior autoindulgência, o pior autoflagelo que você pode fazer com você mesmo é você se comparar na mesma situação que o outro passou, você está passando igual ao outro e comparar o modelo dele com o teu. Não existe. Nós somos singulares. E Deus trabalha com cada um de uma maneira, tempos diferentes, propósitos diferentes, tudo diferente. Então, Eclesiastes fala que não é do mais forte a vitória, nem do ligeiro o prêmio, mas tudo depende do tempo e do acaso, que é kairos. A graça é isso. Você não é o mais rápido, não é o mais forte, mas as portas se abriram para você. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus vivendo dentro de mim. Então, até uma pessoa achou estranho quando eu falei, pô, é uma idiotice e tal, você querer apressar. Apressa-te, Senhor, ao meu favor. Mas para pensar comigo. Lógico, eu vou falar, Senhor, se apressa, porque eu estou sofrendo. E é compreensível pensar assim, mas é ilógico. Porque se eu falo para Deus, se apressa, vamos logo, é porque eu parto de um princípio que ele está atrasado e que ele deveria já estar, que nem a Maria lá, se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas não queria curar, eu queria ressuscitar. Ah, mas o senhor falou que ele não ia morrer. Não, eu falei que não ia acabar em morte. Não é para a morte, mas é para a vida.
Ele morreu, mas Jesus não falou que ele não ia morrer. Jesus falou, não vai acabar em morte. E de fato, Lázaro, em João 11, não acabou em morte. Agora, será que eu preciso apressar o Senhor? Que nem em Caná da Galileia, a mãe do Senhor Jesus, a Maria, falou o quê? Vai logo, acabou o vinho, Jesus, e tal. E por isso que ele pegou e até posicionou ela ali com uma palavra até meio ríspida. Então, eu não preciso falar para Deus o que está acontecendo. Eu estou dizendo assim, presta bem atenção nisso. Eu não preciso falar para Deus o que está acontecendo no sentido de ele ficar sabendo. Claro que eu posso falar como um filho fala com o pai. Pai, eu estou passando por essa dor. E aí isso é maravilhoso. Lógico que você tem que falar das tuas dores. Deus é o teu melhor amigo. Perdão. Mas no sentido de informá-lo, de ele ficar sabendo, ou de já querer extrair dele rapidamente uma solução, não, Deus não é homem. Ele habita no homem, mas ele não é homem. Então eu posso falar com Deus das minhas situações, lógico, devo. Ele é o teu melhor terapeuta, psicólogo, coach, amigo, conselheiro. Mas não no sentido de, deixa eu te avisar o que está acontecendo, acabou o vinho. Ele sabe a hora certa de fazer todas as coisas. A nossa compreensão, a nossa mente, ela tem uma compreensão muito limitada das coisas que estão acontecendo. Por isso que ele falou, os meus pensamentos são muito mais altos e os meus caminhos muito mais altos do que os seus caminhos. Então uma coisa que tem me ajudado é eu parar de julgar e analisar a minha vida por essa cena e por esse tempo que eu estou vivendo agora. Quando eu falo esse tempo agora, é em qualquer momento da tua vida. Porque se você olhar aquela cena do filme, às vezes se você você viu uma cena do filme, uma pessoa batendo na outra, você já vai ficar com ódio de quem bateu e tal, mas você não sabe ali o que aconteceu para trás, nem o que tem para frente. Então muitas vezes a gente está julgando as cenas que podem demorar às vezes anos da nossa vida, sem entender o roteiro completo. Então, eu não preciso ficar implorando para Deus me dar coisas. Porque Cristo vive em mim, é meu Pai, Ele me ama, Ele sabe o que eu preciso. E eu até posso pedir mesmo, e orar, e falar com Ele. Mas existe o tempo correto para tudo. Esperei com paciência, Salmo 41, e pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. E existe uma coisa maravilhosa que é assim. Aquilo que acontece no tempo perfeito de Deus, e nós estamos em paz com esse tempo, ainda que achamos que poderia ter sido antes ou diferente, mas o que acontece no tempo perfeito de Deus carrega uma quantidade absurda de graça, de bondade, de poder, de amor, que não aconteceria num tempo que é o que a gente acha. Então, Cristo vive em mim. Ele sabe. E quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, essa palavra transformai-vos, eu fui estudar profundamente ela, esse versículo, Romanos 12, 2, é assim, permita Cristo te transformar. Esse seria o sentido correto. Porque Ele habita em nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Penso que é novo. A águia, com 40 anos, ela perde tudo, ela arranca todas as suas asas, bico, pena, e ela se torna algo novo. Esse novo é gerado porque Cristo habita em nós. Ele vive em nós. E esse é o princípio da cruz, do sangue e do Espírito Santo. Porque se não fosse pela cruz, pelo sangue derramado do Cordeiro e pelo Espírito Santo habitar em nós, Jesus não poderia viver dentro de nós porque somos pecadores. Mas agora Ele habita por quê? Porque a nossa vida, Ele
transferiu para nós toda a sua santidade. Ele se fez pecado, a Bíblia fala, por nós, e nos fez a justiça de Deus em Cristo. Agora, essa transformação, transformai-vos pela renovação, Deus, ele está trabalhando com você e ele não vai desistir de trabalhar em você. Só que isso leva tempo. Processos levam tempo. Claro que há momentos que Deus vai agir de maneira instantânea na tua vida, há outros que vai levar tempo. E também se você for comparar uma outra temporada da tua vida com essa, mas lá nessa mesma situação foi assim, assim, assim. Não. O que eu preciso é ter a paz, descansar nele, me render a ele, entender que ele está no controle, descansar, confiar, meu querido. Confiança em Deus é a maior prova que você ama ele e que você sabe que ele te ama. Fé poderia ser resumido em confiar em Jesus. Confie nele. Ele sabe os momentos certos de agir. Então, eu quero me aproximar agora do fechamento dessa ministração deste domingo, te falando primeiro, há uma palavra que ela define tudo isso que a gente falou até aqui. Porque aí eu falei, é possível eu bloquear isso? Eu não sei se é possível bloquear, porque agindo Deus, quem impedirá? Eu sei que nós temos escolhas, mas ele vai agir de maneira assim, ele não vai parar para te transformar. Então, a primeira coisa, uma palavra que define tudo que a gente falou até aqui é rendição. O estado de você se soltar nele, se render, render teu casamento. Eu estava ouvindo um irmão pregar, e aí ele falou que em um determinado momento a esposa dele virou e falou assim para ele, não oro mais por você, eu te entreguei na mão de Deus. Ah, que bom que chegou uma hora, ela descansou. E aí começou a acontecer. Parece que tipo, entreguei na mão de Deus porque nós temos uma visão de a gente se esforçando, lutando, fazendo, vai acontecer através de nós. Então renda teu casamento a ele, renda esse pecado a ele, renda o vício a ele, renda essa situação financeira a ele. Se renda ao que ele está te propondo. Seja feita toda a tua vontade assim na terra como no céu. Porque ele quer fazer as coisas da maneira dele, dentro de você. Isso é a concordância. Então, isso é maravilhoso, porque eu posso descansar. Mas e o posicionamento? E a minha parte? O homem atira pedra e Deus ressuscita o Lázaro. A tua parte é cooperar com aquilo que ele está colocando agora no teu coração. Se ele te fala para parar, para. Se ele te fala para agir, age. Você vai saber o que fazer na hora certa, quando tiver que fazer. Então você não precisa mais se preocupar, a não ser, a única coisa que você precisa é permanecer, habitar. E ele não vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Ele vive em você. Então, mesmo quando você decide se desviar e fazer as coisas do teu jeito, mas eu não quero, eu quero do meu jeito. Foi o que Adão fez. Eu estava lendo um livro do Max Lucado e ele falou o seguinte, pecado não é aquilo que você acha que as pessoas definem. Pecado de verdade é ter tirado Deus. É falar para Deus, não quero você aqui. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei conduzir a minha vida. Foi o que Adão e Eva fizeram. Nós sabemos a melhor maneira de conduzir. Eu não quero me render. Isso é o pecado. Agora, mesmo que você queira fazer do teu jeito, ele vai deixar.
Ele vai permitir você chegar no fim de você mesmo, sabe, nos últimos, nas tuas últimas, ele vai deixar você chegar ao fim dos seus métodos. Até uma hora, como Daniel falou para Nabucodonosor, Deus está te dando entendimento que o céu domina, se renda ao céu. Não resista mais a ele. Então ele vai te permitir chegar ao fim de você mesmo, para que depois você perceba que você precisa dele para tudo. Porque o barro que é lá do vaso do oleiro que se estragou, não foi Deus que quebrou, o vaso quebrou na mão dele, ele não jogou o barro fora, ele usou o barro para fazer tudo novo. Não é isso? Ele não desperdiçou nada daquele barro que quebrou. Ele recomeça, mas agora trabalhando como ele deseja. E isso aí vai doer em você, e vai levar tempo, e vai gerar sofrimento. E é dessa forma que acontece. Então, eu acredito que o que a gente está falando aqui hoje, nesse domingo, ou não sei que dia você está assistindo essa mensagem, é vital. Eu preciso entender Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Cristo por nós, não é Cristo ao nosso lado, não é Cristo à nossa frente, não é Cristo comigo, é Cristo em mim. Tudo isso aí é também, mas primeiro é Cristo em mim. Para nesse momento agora para tomar um pouco dessa consciência. Pensa como tudo na tua vida vai, que é tipo, imagina você agora dentro de um barquinho e você está no meio do alto mar e ondas de 40 metros, você subindo, descendo, e você, imagina isso agora. Agora imagina que eu te pego, te coloco num helicóptero ou num avião e te levo a 10.000 metros de altitude. E você olha para baixo. Você nem vê a onda, parece um mosaico, né? Tudo parado. Quem viajou de avião sabe disso. Você olha e fala, mas cadê as ondas? É tudo uma questão de perspectiva. Quando você entender Cristo em você, muda a perspectiva. Então, eu preciso de um recurso. Como o Senhor vai prover esse recurso para mim? Deus me deu uma direção para eu ter uma atitude de fé. Como o Senhor vai prover isso para mim? Eu não preciso ter ansiedade, eu preciso descansar. Fé não é fazer, fé é descanso. Ore comigo agora. Obrigado, Jesus, pelo entendimento que o Senhor vive em nós. Paulo, ele sentiu não mais uma filosofia ou apenas a influência ou o conhecimento, mas a tua própria pessoa dentro dele, Jesus. Nos traz essa consciência profunda. Nos traz esse entendimento nesse domingo. Domingo passado nós tivemos a Páscoa, nos dá uma passagem mesmo para esse entendimento, Senhor. Que quando eu me sentir com medo, quando vier qualquer angústia ou aperto no peito, quando vier qualquer ansiedade ou preocupação, que eu possa pensar, Cristo vive em mim. Ele sabe de tudo, Ele está provendo tudo, Ele está guiando e direcionando a minha vida. Senhor, faz o teu caráter, que você possa ser formado em nós para que a gente possa amadurecer. E que atitudes que nós jamais teríamos, elas se manifestem porque Cristo vive em mim. Então que o nosso olhar para as ondas das tribulações da nossa própria vida mude. Porque quando eu entendo Cristo está em mim, sim, eu vou ter que enfrentar, mas é uma outra perspectiva, é uma outra fé, é uma outra visão. O Senhor vive em nós.
Obrigado, Pai, por esse entendimento. E que a tua vida, ela possa se manifestar em cada um, em entendimento, em compreensão. Saber que o Senhor está fazendo, agindo, trabalhando dentro de nós. O Senhor está vivendo, conduzindo a nossa vida. Há uma vida perfeita dentro de mim. Eu posso dizer que sou perfeito porque há uma vida perfeita vivendo dentro de mim. Há uma perfeição vivendo dentro de mim. E que a cada dia tem transformado a minha vida, os frutos, o teu caráter, Pai, em mim, em nós, em nome de Jesus. Amém? É maravilhoso entender isso, não é? Se você está com alguém perto de você, fala para ele, Jesus habita em nós. Quando você olhar para uma mulher, para um homem na rua, quem for que você vê uma pessoa, saiba, Cristo habita nele. É meu irmão, não importa se eu conheço ou não, é imagem e semelhança de Deus. Isso é até uma vitória contra os desejos da carne.